Olá, turma! Vamos iniciar mais uma aula. Nesse momento, nós vamos retomar o conteúdo construindo gráfico de setores. Só que nesse momento, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho de construção de gráfico de setores para os estudantes agora do ciclo de sistematização, tá? Então, nós vimos na aula passada a construção de gráfico de setores para o ciclo de alfabetização, onde trabalhamos de uma forma bem simples, né? Uma pesquisa, uma investigação sobre preferência por gêneros de livros. E aí nós obtemos em 30 entrevistados os nossos dados que foram organizados na tabela e posteriormente no gráfico utilizando o transferidor e usando apenas os valores absolutos da pesquisa. 12 opções, 9, 6 e 3. E aí distribuímos no gráfico de setor com as crianças da alfabetização os resultados que foram obtidos na pesquisa que elas fizeram em casa com seus pais. Nesse momento, para as crianças de sistematização, nós vamos fazer um trabalho um pouco mais complexo, porque agora vão entrar os cálculos. As crianças do quarto e quinto ano já alfabetizadas, elas agora têm uma potencialidade maior. Ela tem mais, já absorveram mais habilidades, já tem mais competências, já estão alfabetizadas, pelo menos deveriam estar, e agora eles vão fazer a sua pesquisa e jogar os resultados na tabela e posteriormente no gráfico, para a gente poder analisar o que elas fizeram, tá? Então vamos ao nosso trabalho. Nós temos aqui uma pesquisa de preferência, aliás, uma pesquisa que vai procurar saber das próprias crianças da sala de aula quantas vezes por semana elas consomem guloseimas. Então, o professor estava trabalhando a questão de ciências com as crianças, a alimentação saudável, e surgiu na discussão a curiosidade, quando se falou das guloseimas, dos doces, das famosas baganas. E aí surgiu o questionamento, professor, comer guloseima é saudável ou não é saudável, professor? É bom comer guloseima todos os dias ou não? Que benefícios ela traz? Que malefícios ela traz? E durante toda essa discussão, no conteúdo de ciências, entrou a necessidade de se fazer uma pesquisa. E aí o professor associou a pesquisa do conteúdo de ciências com a estatística, com a matemática, e também com a língua portuguesa. Aí veja que surgiu, tá certo? Uma interdisciplinaridade. No momento que se falou de guloseimas, o professor também estendeu a sua aula para a história da guloseima. Onde que surgiu as guloseimas? Em que país? Onde é que estão? De onde veio o pirulito? Os doces, as balas? E aí ele localizou esses lugares nos mapas, no globo. Aí entrou um trabalho já de geografia. Então, olha só, pessoal, como dá para fazer a interdisciplinaridade de vários conteúdos, várias matérias dentro da própria sala de aula, como o mesmo professor e a mesma turma, fazendo com que as matérias se interajam entre si, as disciplinas interajam entre si. A estatística ela possibilita isso. Ela propõe que se trabalhe todas as áreas do conhecimento. E ela mostra, a estatística mostra que a matemática não está isolada, que a matemática trabalha sim com todas as disciplinas, tá? Então vamos ver aqui o que é que as crianças do quarto e quinto ano podem fazer com gráficos de setores. Olha só. Então a pesquisa depois de uma discussão em sala de aula foi essa: descobrir na turma, e aí não foi uma pesquisa externa, foi uma pesquisa dentro da própria sala de aula. Com quem? Com os 20 alunos da turma, tá? Então qual foi a pergunta? Os alunos, junto com o professor, elaboraram a pergunta: quantas vezes por semana você consome guloseimas? E aí entra todos os tipos de guloseimas, tá? E aí olha só,
Primeira coisa, professor, por que não tem aí de 0 a 2? Nenhuma vez na semana. Porque na conversa com o professor e com a turma, foi descoberto que todos comem guloseimas durante a semana. Nem que seja pelo menos uma vez. Se alguém tivesse dito assim, professor, eu não como guloseimas, eu nunca, minha mãe não deixa, não permite que eu coma guloseimas. Então, teria entrado aqui, ó, nenhuma vez. Mas como não tem esse dado, o professor já observou na discussão com a turma, então ele já eliminou. Então colocou, ó, tem a criança que diz, eu como uma, eu como duas, eu como três, eu como quatro, eu como cinco, eu como todo dia. Então, para não ficar aquela ruma de quantidade de variável aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente colocou em intervalos. E esses intervalos vamos proporcionar. Ó, primeiro intervalo, de 1 a 2 vezes. Quem é que vai entrar aqui? As crianças que comem 1 ou 2 vezes. Intervalo de 3 a 5 vezes. Quem vai entrar aqui? As crianças que comem as guloseimas 3, 4 ou 5 vezes. E mais de 5 vezes, as crianças que comem 6 ou 7 vezes por semana, todos os dias ou 6 dias da semana, tá? E aí a nossa pesquisa, ela trouxe o seguinte resultado, tá? Vamos analisar aqui nosso resultado. Come de 1 a 2 vezes por semana. Foi obtido 3 respostas. 3 alunos disseram, eu como uma, eu como 2. Professor, eu não sei. Quantos responderam de 3 a 5 vezes? 8 crianças. E quantas responderam mais de 5 vezes? 9. Vamos agora fazer a análise. Vamos fazer a análise da tabela, ok? Então, veja só. 3 crianças comeram de 1 a 2 vezes. Comem guloseimas 1 a 2 vezes por semana. 8 crianças comem guloseima de 3 a 5 vezes por semana. E 9 crianças comem mais de 5 vezes, totalizando 20 crianças. Mas aí vocês poderiam me perguntar, professor, quantas crianças comem guloseima 4 vezes por semana? 4 está onde? Está aqui, ó, entre 3 e 5, que deu 8. Quantas pessoas comem guloseima 4 vezes por semana? Por esta tabela aqui, pessoal, não dá para a gente responder. Isto é uma informação implícita. Tudo que está aparecendo aqui na tabela, que vocês estão visualizando, que vocês estão conseguindo visualizar, estão enxergando, estão vendo, são as informações explícitas. O que está aparente para nós. Mas aqui no intervalos, existem informações implícitas. Aquilo que não está aparecendo, mas está contido aqui na tabela. E aí, como é que nós vamos descobrir quantas crianças comem guloseimas 4 vezes por semana? A gente vai ter que pegar toda a pesquisa feita na sala de aula e analisar todas as informações, toda a coleta de dados, aluno por aluno, contabilizar. As crianças sabem, porque foi elas que fizeram as pesquisas junto com o professor. Então, lá na sala, todo mundo sabe quantas crianças comem só uma vez, quantas comem 2, quantas comem 3, 4, 5 vezes, quantas comem 6 e comem quantas 7. Mas nós que estamos recebendo a informação, nós teríamos que perguntar a quem fez a entrevista, a quem participou, não. Nem todo mundo que participa da entrevista sabe das informações implícitas, mas quem fez sabe. Então teríamos que perguntar ao professor da turma que fez a entrevista com os alunos, tá? Ou os alunos que fizeram a entrevista com seus colegas, para ter essa resposta. Tá certo? Entendido? Então, o próximo passo é a gente escolher cores. A gente não vai colocar isso num gráfico? Então, se vai ser um gráfico de setores, cada setor tem que ser representado por uma cor. Mas antes vamos observar o seguinte, ó. Nós temos aqui todos os elementos da tabela, ó. Nós temos aqui, ó, o título, que é a pergunta, tá? Nós temos aqui o cabeçalho, frequência de consumo entrevistados. Nós temos aqui o corpo da pesquisa, que são as informações coletadas. E nós temos aqui também a fonte. Vamos colocar a fonte aqui embaixo. Quem é a fonte? Foram entrevistados alunos da turma
do quarto ano A, vamos dizer assim, quarto ano A, pronto. Então, foi uma entrevista feita com os alunos do quarto ano A de uma escola qualquer aí, tá? Isso é a fonte, quem foi pesquisado. E aí, para construir o gráfico de setores, vamos determinar as cores. Vamos dizer que quem optou, quem consome guloseimas de uma a duas vezes, vai ser representado no setor com a cor azul. Quem come guloseimas de 3 a 5 vezes, que são 8 pessoas, vão ser representados pela cor preta. E quem come guloseimas mais de 5 vezes por semana, e são 9 pessoas, vão ser representadas pela cor vermelha. Ok? Então, já sabemos a quantidade de entrevistados para cada variável. Agora já sabemos a cor. Agora vamos determinar o nosso gráfico. Então, para isso, ó, mais uma vez, pessoal, está aqui o nosso transferidor. Professor, podemos usar compasso? Podemos, certo? As crianças de quarto e quinto ano já têm a capacidade de desenvolver, ó, a construção de círculo com compasso. E aí, se a gente usar o compasso, eu não tenho nenhum aqui, infelizmente, se a gente utilizar o compasso, olha o que é que nós vamos ter de facilidade. O centro já vai estar marcado. Então, a ponta seca do compasso, quando você pega um compassozinho qualquer, tá? Vamos imaginar que seja um compasso. E você marca aqui a ponta, e você marca aqui o centro, esse pontinho aqui já vai ser o centro do círculo. Então, se nós marcarmos aqui, ó, com o compasso, ó, e girarmos aqui, ó, construindo o círculo, vai ficar uma marquinha aqui, ó, da ponta seca. E essa marquinha aqui já é o centro da circunferência, o centro do gráfico de setores. Mas como nós não temos um compasso aqui, infelizmente, vamos fazer utilizando o nosso transferidor circular de 360 graus. Então, nós temos aqui, pessoal, nosso círculo. Que completo equivale a quantos graus, turma? Todo mundo já sabe? 360 graus, tá certo? E aí nós vamos agora construir o nosso gráfico de setores. Olha só, vamos marcar o centro. Pega o transferidor, aloca ele aqui no centro, onde foi circulado, e marca o centro, ó, aqui, ó. Aqui é o nosso centro do círculo. Tudo que sair daqui até o aro vai ser chamado de raio. Nós vimos isso na aula passada, né? O que sai do centro do círculo até o seu aro, essa reta aqui é chamada de raio do círculo, a medida do centro ao aro. Bom, e a partir daqui nós vamos começar a construir nosso gráfico de setores. Para isso, pessoal, é importante a gente entender, deixa eu passar aqui para o outro lado, é importante a gente entender que a gente precisa inicialmente dividir, a gente precisa dividir os 360 graus, colocar aqui, ó, por quanto? Pela quantidade de entrevistados. Lá no primeiro ano, no ciclo da alfabetização, nós dividimos 360 por 30, porque eram 30 entrevistados. Agora nós vamos dividir por 20, o total de entrevistados. Então, 360, que é o total do círculo, dividido por 20, nós vamos ter o que aqui, ó? Corta os zeros, nós vamos ter 36 dividido por 2, 18 graus. Isso significa dizer que cada resposta corresponde a 18 graus. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, pessoal? Dividir isso aqui em 20 pedacinhos de 18 graus. Vamos pegar o transferidor, tá?
como nós fizemos lá com o ciclo de alfabetização, e dividir aqui, ó, de 18 em 18. E aí nós vamos obter quantos setores? 20 setores. Mas nós não estamos mais falando com o ciclo de alfabetização. Nós estamos agora no ciclo de sistematização. Então vamos fazer uma coisa mais complexa, tá certo? Vamos trabalhar com cálculos. Então vamos imaginar o seguinte: se 18 equivale para cada resposta, aqui nós temos 3 respostas, não é isso? Então, 3 respostas para 1 a 2 vezes vai ser 3 vezes 18 graus. E 3 vezes 18 graus vai dar igual a quanto? Os alunos vão multiplicar, vocês vão ajudar e vão encontrar o quê? 3 vezes 18, 54 graus. Então, nós sabemos que o setor azul vai corresponder a 54 graus, certo? O setor preto, vamos aqui usar as cores para facilitar, tem quantas respostas? Que consome guloseimas de 3 a 5 vezes? 8. Então, vai ser 8 vezes. Vezes quem? Cada resposta equivale a quantos graus? A 18. Então, vai ser 8 vezes 18. E 8 vezes 18 graus dá igual a quanto, pessoal? Multiplicando isso aqui, 8 vezes 18, vai dar 144 graus. Ok? E falta agora o setor vermelho, que vai ser o quê? 9 respostas vezes. Cada resposta equivale a 18 graus. Então, 9 vezes 18. E 9 vezes 18 dá igual a quanto? A 162 graus. Observe, turma, que se nós somarmos isso aqui, ó, 54 mais 148 dá 198. Mais 162 vai dar 360 graus. Ou seja, os 3 juntos vai dar o total do círculo. Então, vocês sempre têm que prestar atenção nisso, que a soma dos graus de todas as respostas tem que dar igual a 360 graus. Certo? Bom, olha como nós vamos facilitar nosso trabalho. Agora nós vamos pegar o transferidor e vamos achar o primeiro setor, saindo daqui do marco zero, o setor azul. E o setor azul, ele tem quantos graus? 54. Então nós vamos pegar aqui, ó, centro no centro, zero aqui sobre o raio, certo? Ó, o zero sobre o raio, centro no centro. Vamos encontrar 54 graus, ó. 10, 20, 30, 40, 54. Aqui, ó. Ok? Então, agora é só ligar o aro, 54 graus, ao centro e nós vamos obter o primeiro setor, o setor azul. Ok? Esse setor aqui, ó. Vamos pintar já. Já estamos pintando aqui, ó. Esse setor é o setor que equivale a quantos graus? 54 graus. Certo? Vamos encontrar agora o segundo setor. O segundo setor é que cor? É o setor preto. E o setor preto equivale a quantos graus? A 144. Então, vamos colocar o zero. Olha só, pessoal, agora presta atenção. Vamos colocar o zero aqui de novo? Não. Tem gente que coloca aqui. Não é aqui. O zero agora vem para cá. Aqui para cá tem 54 graus. Então, o zero gira e começa aqui, ó, onde parou o setor azul. Certo? Centro no centro, zero aqui, ó, no final do azul. E vamos marcar 144 graus. Então, contando comigo, vamos lá. Do zero, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 e 4 aqui, ó. Então, agora nós pegamos a régua e vamos ligar o ponto ao centro, 144
graus. Se são 3 informações e nós já encontramos 2 setores, precisa encontrar o terceiro, pessoal? Não, o terceiro é a sobra. E essa sobra aqui tem quantos graus? 162. Então é só pegar o transferidor, ó. Agora o zero vai sair daqui, ó, e vai girar para cá. Ó, o zero, ó, vai girar. Pronto, terminou, pronto. E se nós contarmos daqui para cá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 162. Ok? Então, esse foi o setor preto que nós achamos. Vamos pintar de preto, que equivale a 144 graus, ou seja, a 8 respostas entre os 20 entrevistados. Ok? Ó, então, veja que já achamos o setor azul e já achamos o setor preto. E a sobra é o setor vermelho, que equivale a 162 graus, equivalente a 9 respostas. Então, vamos pintar aqui de vermelho. Olha que massa, que lindo o nosso gráfico de setor. E tem a gente ainda achando que isso era difícil, meu Deus, de fazer. Não é difícil, tá? Isso é a coisa mais simples e gostosa que nós encontramos na estatística, é fazer gráficos. Ok, pessoal? Então, observem que nós já temos nosso gráfico. Mas falta uma coisa ainda. Gráfico de setores são representados por porcentagens, não é isso? Por porcentagens. E aí, como é que nós vamos fazer para encontrar as porcentagens? Existem algumas alternativas. Podemos fazer por regra de 3, podemos fazer por termo desconhecido, x, pela álgebra, mas tem assim uma coisinha mais simples. Nós vamos utilizar a forma mais simples de encontrar, porque não podemos esquecer que ainda estamos no ensino fundamental 1. Quando as crianças chegarem no 6º, 7º, 8º ano, fundamental 2, esses cálculos vão ser feitos de uma forma mais complexa. Mas para nós que estamos ainda no anos finais do fundamental 1, vamos buscar as formas mais práticas, né, de fazer os cálculos. Então, para encontrar a porcentagem é simples, ó. Só precisa o quê? Ó, preste atenção. Só precisa, ó, pegar o total. Vamos entender. O que é o total na porcentagem? Total, eu vou anotar aqui em cima, tá? Total na porcentagem, pessoal. Aqui embaixo, desculpa. Total na porcentagem equivale a 100. 100%. Toda vez que eu falar o total na porcentagem, nós estamos falando de 100%. Certo? Isso é uma coisa que as crianças precisam entender e nós também. Em porcentagem, o total, tudo que equivale ao total, equivale a 100%. E nessa nossa pesquisa, o que é o total? Nessa nossa pesquisa, o total é a quantidade de pessoas que foram entrevistadas. Isso aqui, ó. Ok? O total é 20 pessoas entrevistadas. Então, as 20 pessoas entrevistadas equivale a 100%. Então, para encontrar a porcentagem, o que é que nós vamos fazer? Vamos simplesmente pegar 100, aqui, ó. Vamos fazer aqui primeiro esse. 100. Dividir por 20. Tá? E o resultado multiplicar pela quantidade de respostas. Então, 100 dividido por 20, dá, corta os zeros iguais, 10 dá 2. Ou 10 dividido por 2 dá 5. E 5 vezes quanto? Vezes 3, que foi o total encontrado nas respostas da alternativa 1 a 2 vezes, vai dar igual a 15. A 15 o que, turma? A 15%. Logo, o setor azul equivale a 15% das respostas obtidas. Lembre que o total é 100. O azul equivale a 15. Então, se tirarmos 15 de 100,
Fica sobrando quanto para o preto e o vermelho? Fica sobrando 85. Né? Vamos para o setor preto. O setor preto, nós pegamos o total da porcentagem 100, dividimos pelo total de entrevistados, que é 20, e sabemos que 100 dividido por 20, corta os zeros iguais, vai dar igual a 5. Vezes quanto agora, pessoal? Vezes a quantidade que foi entrevistados e que optaram pela alternativa 3 a 5 vezes, que é 8. E aí, multiplicando 5 vezes 8, nós vamos encontrar quanto? 40%. Tá? Logo, o setor preto equivale a quanto? A 40%. Então, nós já temos dos 100% quanto? 15 mais 40, já temos 55%. Então, se nós já temos 55%, para completar os 100%, falta quanto? 100 menos 55, falta 45. Então, logo, o vermelho vai ser 45. Somando os três, ó, 45 mais 15, 60, 60 mais 40, 100. Vai dar o total 100%. Mas vamos fazer aqui para tirar dúvida. Ó, vou pegar o total 100%, dividir por 20, elimino os zeros, por que 20? Porque é o total de entrevistados. 10 dividido por 2 dá 5, multiplica pela quantidade que preferiram essa alternativa, mais de 5 vezes, 9. E 5 vezes 9 dá igual a quanto? A 45. Veja que deu aqui os 45%. Tá? Então, passando aqui para esse lado, vamos lá. O que é que nós vimos aqui, pessoal? A construção de gráfico de setores. E aí, vamos agora para finalizar, organizar o nosso gráfico, certo? E o que é necessário para a gente organizar o gráfico? O gráfico não pode ficar assim, ele tem que ser organizado. Então, vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. E vamos organizar o nosso gráfico. Então, o nosso gráfico precisa de quê? Primeiro, ele precisa, vamos localizar ele aqui no espaço. Isso aqui é a nossa folhinha organizada. Bom, primeiro ele precisa do tema. Então, vamos colocar o nosso título. Tema não, título. Consumo semanal de guloseimas. Consumo semanal de guloseimas. De quem, pessoal? Dos alunos da turma quarto ano A. Então, esse é o título do nosso gráfico de setores, do nosso projeto de pesquisa, da nossa investigação, certo? Depois do título, nós precisamos de quê? De uma legenda. Então, a nossa legendinha, ela pode ficar em qualquer lugar, certo? Vamos colocar a nossa legenda aqui, ó. Quadradinho azul. Para quem come guloseima 1 a 2 vezes. Quadradinho preto. Para quem come guloseimas de 3 a 5 vezes. E quadradinho vermelho para quem come guloseimas mais de 5 vezes. Ok? Mas ainda falta uma coisinha, que é o quê? A nossa fonte. Então, a fonte é aqui embaixo, ok? Turma
ou alunos, tá certo? Turma, quarto ano A. Pode ser turma, quarto ano A, ou pode ser alunos do quarto ano A, tá? E aí nós temos o nosso trabalho concretizado, pessoal, nossa tabela e nosso gráfico de setores, ok? Então, nós vamos por aqui encerrar a nossa atividade, lembrando o seguinte, que tanto para as crianças da educação infantil, como para as crianças do ciclo da alfabetização, assim como para as crianças do ciclo de sistematização, é possível sim a gente trabalhar, tá certo? A construção de gráficos. E aqui eu trabalhei um dos gráficos mais complexos, que é o gráfico de setores. Gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de linha, é muito mais simples. Então, a vocês uma boa sorte e vamos em frente.